Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos, queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Levir, nossos espectadores aqui do nosso canal da Ustream ou ouvintes da Rádio Esotérica FM, estamos ao vivo diretamente aqui do nosso estúdio na zona sul da cidade de São Paulo, dando continuidades à série de programas Lux Esotérica, tratando nessa fase da sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky, nosso programa que está sempre aqui com vocês de segunda a sexta-feira, trazendo aí temas de elevada espiritualidade, sempre buscando aqui contribuir para a cultura, para o conhecimento esotérico de vocês, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição. E a sabedoria de Blavatsky, ouvintes desta russa que nasceu no século XIX, é realmente muito vasta. Nós estamos apenas passando ao largo desta, que é realmente uma obra monumental. Muitos poucos são aqueles que realmente podem dizer que conhecem na sua totalidade esta obra realmente fantástica que é a obra de Helena Blavatsky. Mas há temas dentro dessa obra vastíssima que são de importância fundamental. Nós sempre vamos tentar trazer aqui para vocês, ouvintes, os temas mais interessantes, inclusive como uma forma de introdução para que vocês possam ter acesso a, quem sabe pela primeira vez, a esses estudos. Porque uma obra tão volumosa como é a Doutrina Secreta, com aqui no nosso vernáculo em português em 6 volumes, não é uma obra fácil de se compreender. É muito mais um convite à nossa intuição, à nossa capacidade de percepção e introduzindo realmente conceitos muito diferentes do que aqueles que nós estamos acostumados. Então convido a toda a nossa audiência que o quanto antes os ouvintes adquiram, tenham e estudem os grandiosos livros de Madame Blavatsky, e com certeza assim vocês estarão se acercando das verdadeiras fontes do verdadeiro ocultismo oriental, se aproximando daquele que é o verdadeiro ocultismo oriental. E a Doutrina Secreta é a obra magna de Madame Blavatsky, e me recordo certa vez de estar dando conferências no interior do estado de São Paulo e me perguntaram aonde nós poderíamos encontrar o verdadeiro pensamento dos mestres da grande fraternidade branca. E em meio a tantos livros, eu disse a eles com muita tranquilidade: se vocês querem conhecer realmente o pensamento dos mestres de sabedoria, leiam a Doutrina Secreta e com certeza vocês não vão errar. A Doutrina Secreta tem realmente o pensamento dos mestres da grande fraternidade branca, pois Blavatsky foi a sua transmissora para um mundo de pensamentos que realmente à sua época eram totalmente originais, e alguns deles permanecem desconhecidos até os dias de hoje. São poucas pessoas que conhecem as ideias originais de Blavatsky. Muitos a criticam por seus hábitos de personalidade, de seus hábitos cotidianos, mas são poucos aqueles que realmente tiveram
que travaram conhecimento estudando os seus escritos. E o tópico que nós selecionamos hoje, ouvintes, para estudar com vocês é algo muito importante, que vai lançar realmente luzes, eu creio, sobre um tema que é realmente muito, muito importante, que é sobre a nossa evolução. Se nós não soubermos realmente de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, respondendo assim as 3 perguntas fundamentais da filosofia, nós realmente não poderemos fazer nada de útil nessas nossas vidas. E com relação à evolução, a doutrina secreta tem uma visão muito ampla e, temos que dizer também, bastante complexa, mas que satisfaz exatamente a nós, ouvintes que somos espiritualistas, que somos buscadores da verdade, que não aceitamos exclusivamente as ideias materialistas e também, ao mesmo tempo, não podemos não podemos aceitar, não podemos ficar inertes perante também as ideias, muitas vezes pueris, que nos trazem as religiões com a sua interpretação da letra morta das escrituras. E nós vemos que hoje o pensamento mundial ele é dominado pela ciência, e então a maior parte das pessoas fica naquele dilema: será que o ser humano foi criado por Deus, pela divindade, e colocado nesse mundo para sofrer, para percorrer um certo período de tempo e depois voltar para a sua origem divina? Ou será que o ser humano, como nos diz a ciência, é apenas o jogo das forças brutais que nós vemos no universo e da luta pela vida, pela sobrevivência que nós vemos na natureza, com as milhares, milhões de espécies que vivem nesse nosso planeta? Isso traz realmente um conjunto de dúvidas muito profundas para todas as pessoas, e não há realmente aquele que esteja satisfeito tanto com o que diz a ciência quanto com o que diz a religião. Então hoje nós vamos trazer para vocês, ouvintes, nesses nossos estudos blavatskianos que nós estamos fazendo, nós vamos falar aqui sobre a tríplice evolução, conforme nos apresenta os escritos de Blavatsky em A Doutrina Secreta, e que recorrentemente aparece em seus escritos, e que eu creio vai dar uma perspectiva muito interessante, que eu acho que vai contribuir para a cultura de vocês e vai trazer elementos para a sua reflexão, para a sua ponderação e meditação. Então, Blavatsky, em A Doutrina Secreta, no primeiro volume, ela comentando sobre a evolução nos diversos globos que compõem a chamada cadeia terrestre, ela faz um comentário com relação à evolução da vida nesse planeta. E ela diz o seguinte: está claro agora que existe na natureza um tríplice esquema evolutivo para a formação dos 3 upadis periódicos. Upadi, que é uma palavra sânscrita que significa base. Então ela indica que existe um esquema triplo de evolução que formam as 3 bases para a existência humana. Ou melhor, são 3 esquemas separados de evolução que em nosso sistema se acham entrelaçados e combinados em todas as suas partes. E aí é que está, ouvintes, a novidade.
Porque ao invés de o ser humano estar sujeito a uma única evolução, como aparentemente a ciência nos indica que nós somos frutos das forças que estão evoluindo, ou que estão fazendo a alteração das formas da natureza, nós na verdade estamos num processo de tríplice evolução, que Blavatsky em seguida aqui vai explicar quais são esses 3 esquemas separados de evolução. E nos diz ela em A Doutrina Secreta: são a evolução monádica ou espiritual, a evolução intelectual e a evolução física. E os 3 são os aspectos finitos, os reflexos no campo da ilusão cósmica de Atma, o 7º princípio ou a realidade única. E essas 3 evoluções, ouvintes, a puramente espiritual, a intelectual, ou da consciência, e a física, elas são, por assim dizer, emanações da vida una que a tudo permeia. Então a doutrina das emanações é outro ponto muito interessante de estudo de A Doutrina Secreta, que ao contrário do que de uma maneira verbal e que às vezes confunde muito as pessoas, as religiões nos dizem que Deus criou o mundo e criou os seres que nele habitam, como nós vemos e lemos escrito na Bíblia. O ocultismo diz que os seres, e tanto a nível espiritual quanto a nível físico, são emanações da divindade. E isso faz uma grande diferença, ouvintes, porque uma coisa é você ser criador e ser separado das criaturas que você cria. A outra é ser um emanador e estar permanentemente unido, pois a sua essência vai junto com todos os seres que são emanados. Esta é uma grande diferença da visão esotérica, teosófica do processo evolutivo, de que na verdade os seres que aqui estão não foram simplesmente criados como nós podemos criar coisas nos nossos laboratórios, nas nossas indústrias ou nos nossos jardins, nas nossas plantações. Não é bem isso, ouvintes. De dentro da realidade única brota a diferenciação e os seres são emanados. E no nosso sistema solar, nós somos, enquanto chispas divinas, enquanto espíritos, nós somos emanações daquela grande luz que permeia o nosso sistema de mundos. Mas no texto da Doutrina Secreta, ela explica um pouco mais a respeito dessas 3 evoluções. Sobre a primeira, ela diz: a evolução monádica, como a expressão indica, relaciona-se com o crescimento e desenvolvimento da mônada em fases de atividade cada vez mais elevadas, em conjunção com a segunda evolução. E aqueles nossos ouvintes que porventura ainda não tenham entrado em contato com essa ideia de mônada, fariam realmente muito bem se procurassem informações a respeito. Porque mônada é um termo que surge na filosofia grega, que é muito semelhante ao termo átomo. Átomo, que quer dizer aquilo que não é divisível, como os filósofos gregos imaginavam que era a matéria, E no substrato da matéria deveria haver um ponto final onde a divisão não fosse possível. Já mônada, que quer dizer
o princípio, né, atômico, ou o princípio não divisível, a primeira manifestação da consciência, a verdadeira unidade última de uma consciência. Então, aquilo que genericamente os espiritualistas chamam de espírito humano ou de chispa divina humana, a literatura teosófica chama de mônada, ou aquela unidade individual que, apesar de ser um indivíduo, é emanação e está em permanente contato com o coração de Deus. Então, a primeira evolução é a chamada evolução monádica, porque nós temos que imaginar que as chispas divinas são fagulhas daquela grande consciência irradiante que é a divindade, ou aquele a quem nós chamamos de Deus, ou o grande arquiteto, o grande geômetra deste universo que é o nosso sistema solar. E o que acontece é que as mônadas, ou as chispas divinas, elas fazem um movimento periódico de descida até a matéria, pois elas buscam se expandir, assim como a consciência divina um dia se expandiu. Há uma enorme semelhança entre a mônada humana e a mônada que é o próprio coração consciente de Deus. E aquele que é o Espírito, que é o Verbo, que é o Logos do nosso sistema solar, um dia ele também esteve no mesmo nível de evolução de que nós estamos, o nível humano. E o que é importante nós compreendermos é que a evolução monádica, ela se dá diferentemente do que acontece com os princípios inferiores. A mônada jamais abandona o plano espiritual, a mônada jamais vem até a matéria. São as suas emanações, são princípios de si mesmo que ela lança até a substância, assim como Deus, no princípio de tudo, se subdividiu e emanou a todos os seres, a pleiade de seres que são na casa dos bilhões, de trilhões de seres que perfazem esse nosso sistema. Mas a evolução monádica é a primeira. A segunda evolução é aquela que Blavatsky chama de evolução intelectual, representada pelos Manasa Dhyanis, segundo ela menciona, que seriam os Devas, ou anjos solares, ou Pitris Agnishvata, aqueles que dão ao homem a inteligência e a consciência. Ou seja, a segunda evolução simultânea em que nós estamos envolvidos é a evolução da consciência intelectual, do princípio mental, o princípio que faz a ligação entre a evolução puramente espiritual com a evolução puramente material. E há realmente seres elevadíssimos que regem esse segundo nível da evolução, que são chamados os Pitris, né? Os seres que precederam a nós humanos na evolução, que atualmente estão no nível de anjos ou de devas, porque sem a ajuda deles nós não poderíamos progredir, nem sequer nos manifestar nesses planos. E o terceiro nível da evolução seria a evolução física, segundo o texto da doutrina secreta, representada pelos Shayas, ou dos Pitris lunares, ou as sombras dos Pitris lunares. Shayas em torno dos quais a natureza formou o corpo físico atual. E esse corpo
físico serve de veículo ao crescimento, aqui entre aspas, empregando uma palavra inadequada, e às transformações por meio de manas ou da mente, e graças à acumulação de experiência, então as transformações do finito no infinito, do transitório no eterno e absoluto. E aí estão, ouvintes, dispostas as 3 evoluções simultâneas às quais nós estamos submetidos. E apesar de Blavatsky usar esses termos que são realmente do estudo das cadeias e rondas dos sistemas solares, aliás, do nosso sistema solar, porque antes que a nossa Terra fosse formada, já existia uma onda de vida onde mônadas, né, já evoluíram. Então nós não somos nenhuma criação especial, nós somos apenas uma onda de vida que foi emanada do coração de Deus. E antes de nós, outros seres também evoluíram e se transformaram nos chamados Pitris, pois a cadeia de mundos que precedeu a cadeia terrestre foi a chamada cadeia lunar. Daí que ela menciona aqui os Pitris lunares, e foi através das sombras, das formas que eles lançaram nesse nosso mundo, é que isso permitiu que houvesse a evolução material. E já podemos dizer, ouvintes, que aquilo que a ciência reconhece, na verdade, é apenas esse terceiro nível. E a ciência realmente não sabe nada ainda a respeito da evolução da consciência, da alma humana ou do seu princípio mental, e sabe absolutamente nada, desconhece profundamente a evolução puramente espiritual ou monádica. E nós temos realmente que lançar mão de recursos para compreender como pode, né, o ser humano ir mais fundo dentro dessa compreensão, sem, obviamente, fazer uma confusão entre os níveis, né, que existem dentro de todo esse processo, ouvintes, que obviamente não estão dentro das possibilidades da nossa ciência compreender como está se processando a evolução dos níveis que podem ou não acontecer na evolução. Mas vamos aqui lançar mão de gráficos, né, que vão permitir que nós compreendamos exatamente como se dá a evolução da vida, da consciência no nosso sistema. Então, se nós vamos abordar, né, a vida no nosso sistema solar e as chamadas emanações, pois a doutrina das emanações domina o conhecimento desse nível, nós temos que imaginar que da consciência divina, que é una, que é o verbo solar, assim como nos ensinou o apóstolo João, que no princípio era o verbo, e verbo é logos em grego. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo, a capacidade de criar por meio das vibrações. Mas nós sabemos que Deus é uno e ao mesmo tempo ele é triplo. E esse é o grande mistério da lei das emanações. Porque dos 3 aspectos, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desses 3 aspectos vem toda a manifestação da vida no nosso sistema solar. E a primeira das emanações é a do chamado
terceiro aspecto, aquele que é o aspecto feminino da divindade. Infelizmente, no estudo da Trindade judaico-cristã, não se tem exatamente esse conhecimento tão claro de que é realmente o terceiro aspecto, o aspecto feminino, porque o terceiro aspecto é a mãe, é a matriz. Daí que o texto bíblico diz que no começo o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Então é o Espírito Santo, ouvintes, que é como a cultura judaico-cristã denomina a Mãe Divina. É o Espírito Santo que cria, que ajunta, que faz se manifestar os planos de consciência que existem nesse nosso sistema. Então, desde o plano espiritual ou divino, descendo pelo plano monádico, passando pelo plano átmico, o plano intuicional ou búdico, o plano mental ou manásico, o plano astral ou emocional, até chegar ao plano puramente físico, o Espírito Santo cria, então, o campo de manifestação. E é nesse campo, ouvintes, que a tríplice evolução vai se processar, porque as chispas divinas, elas provêm, aqueles que estão me assistindo têm aí a seu favor o gráfico. Então, primeiramente, o terceiro aspecto cria os planos, e em seguida, do segundo aspecto, do aspecto filho, do aspecto Cristo, né, vem a consciência, vem os seres conscientes. E é exatamente isso que acontece, ouvintes, e aconteceu com cada um de nós. Ou seja, as nossas chispas divinas, que na verdade são os protótipos universais do Cristo, vieram do segundo aspecto e fizeram então a peregrinação na matéria, fazendo primeiro a chamada involução na matéria, descendo pelos planos, se manifestando como essência monádica. As mônadas, as chispas divinas, se investiram da matéria dos planos até chegar no nível mais denso, que é o plano material, o plano mineral. Abaixo disso não há nada, ouvintes, e depois disso começaram a evoluir nas diversas possibilidades de formas, passando do reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal e finalmente atingindo o reino humano. E é só, ouvintes, naquele limiar da passagem do reino humano do reino animal para o reino humano, é que desce o primeiro aspecto, ou a terceira emanação, o aspecto Pai. Então, transforma a evolução daquilo que é puramente inconsciente, que até o momento da consciência animal não havia ainda o princípio da autoconsciência, e naquele momento crítico acontece o processo da individualização, e o animal então passa pela descida desse influxo poderoso do aspecto Pai, do Atma, da vontade divina. Então se individualiza o animal e ingressa pela primeira vez no chamado reino humano. E essa involução, ouvintes, que precede a nossa existência aqui no físico, ela é muito importante, porque a chispa divina, que é a primeira evolução, ela ganha a experiência da densidade, ganha a experiência da escuridão, a experiência da inércia,
até chegar finalmente, passando pelos reinos elementais, atinge o reino mineral e passa por ali milhões e milhões de anos até que ela começa finalmente a ascender e atingir as formas do reino vegetal e bem mais lá na frente o reino animal. Até chegar ao nível que nós estamos, o reino humano. E depois do reino humano, obviamente, existe uma evolução super-humana, existe o nível que estão atualmente os anjos, o nível em que estão os mestres de sabedoria, há níveis realmente muito elevados de consciência e que, obviamente, nos cabe muito pouco comentar a esse respeito. Mas nós temos que ter, ouvintes, muito nítido esse grande processo que está acontecendo com cada um de nós. Nós não começamos a nossa caminhada no momento em que nós nascemos sobre essa terra, ouvintes. Porque o corpo foi que nasceu há alguns poucos anos atrás. Agora, a nossa alma, que é a segunda evolução, e o nosso espírito, que é a nossa chispa divina, estão evoluindo há muitos e muitos milhões de anos. Não se apressem, ouvintes, porque a evolução é uma coisa muito, muito lenta e nós somos peregrinos muito, muito antigos. O que nós temos que fazer é nos conscientizar desse processo e nós estamos aqui justamente para, de alguma forma, fazer vocês relembrarem a esse respeito. Mas já está chegando aí o final do primeiro bloco. Fico muito feliz aí pela grande audiência daqueles que estão me ouvindo e que estão me assistindo pelo nosso canal da Ustream. Você que está aí no site da rádio também pode assistir imagens aqui do nosso estúdio, nosso canal do YouTube e tudo que está gravado no site da Levir. Nós vamos agora no nosso intervalinho convidá-lo, ouvintes. Se você pode, se você quiser, ouvintes, você pode nos apoiar com uma pequena semestralidade que ajuda a manter a estrutura material e faz com que esse programa e outras iniciativas cheguem até você e a todos os buscadores da internet. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, iluminando o seu coração. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil.
Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está trazendo aqui temas da sabedoria de Blavatsky, a grande fundadora da Teosofia Moderna, e estamos falando hoje da tríplice evolução segundo a doutrina secreta. Realmente um tema muito interessante que nós esperamos esteja auxiliando a dar mais subsídios àqueles que querem uma visão mais ampla de como se processa a evolução. E quando nós ficamos, ouvintes, informados de que está havendo uma tríplice evolução, fica muito mais claro, ouvintes, como é complexa a evolução e como não é apenas a evolução material que está acontecendo. Porque a ciência hoje em dia faz crer que são apenas as forças cegas da natureza que fazem com que haja uma evolução. Mas a doutrina secreta, o que informa o esoterismo, nos deixa muito mais tranquilos, ouvintes, para compreender de que além do mero plano físico, da evolução material, da seleção das espécies, por trás de tudo isso está acontecendo a evolução da consciência. Porque sem uma a outra realmente não faz sentido, e não faz sentido nenhum de que haja uma evolução cega, apenas um aperfeiçoamento material. E para nós, ouvintes, que compreendemos que há uma vida espiritual por trás de tudo, ainda mais nos ajuda na compreensão, pelo fato de nós sabermos que esse corpo material que nós temos, ele é fruto da evolução puramente biológica. E aí o ocultismo concorda plenamente com as correntes evolucionistas que falam do aperfeiçoamento das espécies, e isso é realmente um fato, ouvintes, nós não podemos negar. Mas a base, o upadi material, é, como o próprio nome diz, é uma base para a evolução da consciência que está por trás desse processo. E infelizmente a ciência ainda não alcança esse conhecimento. Então, esses nossos esquemas que nós estamos mostrando para vocês nos faz compreender exatamente a profundidade da evolução, como ela se processa também no campo psíquico, no campo mental e no campo puramente espiritual. E agora nós vamos justamente falar exatamente sobre esses outros níveis, né, da tríplice evolução do ser humano. E o mais importante, a mais importante dessas três evoluções é realmente a evolução puramente espiritual, a assim chamada evolução monádica, né, da nossa chispa divina. E houve quem tenha descrito a evolução da mônada como um
na verdade, não uma evolução, mas sim como um movimento. Porque a mônada permanece, ouvintes, o espírito humano permanece infinitamente, de forma atemporal, no plano mais elevado da consciência do nosso sistema solar. E o que ela faz para evoluir é, ouvintes, buscar uma experiência que ela não possui. Então, os mestres de sabedoria nos dizem que a pureza essencial do espírito humano é algo totalmente passivo, não foi adquirido pelo mérito. E também nos outros escritores nos colocam que a mônada, o grande átomo, a grande chispa, a grande centelha divina que habita dentro de nós, ela precisa se obscurecer, precisa se revestir de corpos mais densos para que ela possa aprender justamente aquilo que nós achamos que tem pouca importância, que é exatamente a condição humana. A chispa divina, ouvintes, provoca todo esse processo para aprender justamente a ser humana, justamente a aprender com a consciência da limitação. E assim, ouvintes, também se comparou que a mônada é uma pequena vela, é uma pequena lâmpada colocada diante do fulgor da radiância infinita que é o Sol. E nós podemos perguntar, como fizeram esses autores, o que significa uma vela, o que significa uma lâmpada acesa diante da infinita luz das explosões solares e da sua poderosíssima irradiação, ouvintes? Não significa absolutamente nada. Então, o que a mônada faz, ouvintes, ela vai fazer um processo de mergulho na matéria. E é esse mergulho que a doutrina secreta chama de a peregrinação obrigatória de todos os espíritos humanos, sem o qual não pode acontecer evolução. Então, da mesma forma que a chispa divina foi emanada de dentro do seio da consciência divina, a mônada vai também fazer uma emanação, e da mesma forma que Deus tem dentro de si os três aspectos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mônada no seu nível é infinitamente menor, mas que guarda semelhança profunda com a divindade, ela vai projetar três aspectos de si mesmos e que são justamente derivações dos mesmos três aspectos que existem dentro da consciência divina. E isso é importante nós compreendermos então aquela grande sabedoria que está nas Escrituras, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos crer nessas palavras, a não ser, ouvintes, que nós compreendamos exatamente isso. O poder da Trindade que existe em Deus também existe dentro de nós, porque a nossa mônada, a nossa chispa divina, aquela pequena fagulha, né, que materialmente é muito pequena, mas que jaz no ponto dos nossos corações, ela é una, mas também ela é trina. E os hindus chamam esses três aspectos que se manifestam da Trindade de Atma, Buddhi e Manas. São três palavras sânscritas que têm muito significado, e essas palavras são muito mágicas, porque elas indicam exatamente a conexão
desses 3 aspectos da mônada, do espírito humano, com os 3 aspectos da trindade divina. E então, Atma, que é a primeira das emanações da nossa mônada, guarda justamente o aspecto da vontade divina, o aspecto que está ligado à emanação Pai da trindade divina. Então, em nós há um poder semelhante ao Pai, ao aspecto Pai da divindade. Existe a vontade puramente espiritual dentro de nós. E esse é, caros ouvintes, o grande combustível da nossa existência aqui na Terra. Se não houvesse Atma com a sua vontade, nós não estaríamos aqui, nós já teríamos desistido. E do segundo aspecto da mônada vem então a emanação de Budi, ou, para facilitar a nossa compreensão, Budi é a consciência e vem da raiz Bud, que quer dizer luz ou iluminado. E essa luz, ouvintes, é o princípio da consciência, é o princípio da intuição, o princípio da compreensão. Então aí nós já temos 2 princípios que se manifestam da mônada. O princípio vontade divina, o princípio búdico, que é a consciência divina, e vem então o terceiro aspecto que promana da nossa chispa divina, que é o aspecto manas. Manas, que significa mente ou atividade. É o terceiro aspecto em nós, é o princípio feminino, é justamente a nossa mente, que é a nossa matriz, são as águas do abismo em nós mesmos, aonde as coisas podem ser criadas e modificadas. E aí estão, ouvintes, os 3 aspectos que foram emanados da nossa chispa divina e que são aqueles que vão, no final do processo, recolher as experiências superiores que a nossa consciência está passando. E a mônada, dotada desses 3 atributos, no começo da sua evolução, ela mergulha na matéria e se reveste primeiro dos reinos elementais, dos 3 reinos elementais que precedem a substância material. E é só muito depois, ouvintes, que essa descida tenha acontecido tão profundamente na matéria, é que vai surgir então a segunda instância da evolução, que é a evolução psíquica, a evolução da nossa alma. É só apenas, ouvintes, pela diferenciação das almas coletivas, das plantas, dos animais, e finalmente chegando aos animais mais evoluídos, que o ser humano vai formar aquilo que na teosofia nós conhecemos como o corpo causal, que é, para a compreensão mais profunda de nós, a nossa alma. É ali, ouvintes, na nossa alma que está o ponto de contato entre a chispa divina e o nosso corpo. E na verdade, ouvintes, quem realmente evolui através das encarnações vai ser a nossa alma. É na alma que estão impressas as memórias das vidas anteriores, e essa alma, ouvinte, que está no nosso interior, que nos envolve como um ovoide da mais pura energia mental abstrata. Esse é o ponto mais baixo da trindade da nossa chispa divina que nós podemos alcançar. E é chamado na literatura teosófica de corpo causal, esse corpo mental abstrato,
porque Ele é que causa as encarnações. É esse corpo, ouvintes, que guarda e que, na verdade, armazena todas as qualidades superiores que valem a pena um dia serem incorporadas na nossa divindade. Então, esta é a segunda instância da evolução humana. E abaixo disso tudo, ouvintes, estará então o nosso quaternário inferior. Então, a cada encarnação, a nossa alma, o nosso corpo causal, faz com que se precipite dos seus átomos permanentes um novo corpo mental inferior, um novo corpo astral ou corpo emocional e, finalmente, novos corpos energéticos ou etéricos e corpo físico, formando aquilo que na literatura teosófica é chamado de personalidade. Então, cada um de nós aqui embaixo, com esse corpo, com as energias que o envolvem e também com o nosso corpo astral, nossas emoções e nossa mente concreta ou mental inferior, nós somos a personalidade. Palavra essa que vem de persona, né? De máscara. E obviamente que nós achamos que nós somos tudo, ouvintes, mas nós somos muito pouco. Nós somos apenas, aqui na matéria, a última das emanações periódicas da nossa alma. E deve ser, ouvintes, a nossa alma que nós devemos focalizar constantemente a nossa meditação, as nossas orações, porque é na nossa alma, ouvintes, que está a informação das nossas vidas anteriores, e ali é que está a sabedoria, ali é que está a experiência, aquilo que nós tanto buscamos quando nós oramos, quando nós pensamos nos mestres. Isso está muito próximo de nós, porque a nossa alma, enfeixando cada uma das vidas no fio de Sutratma, por assim dizer, ela tem a sabedoria, a experiência, o conhecimento, as recordações e as qualidades de todas as centenas de vidas humanas que nós tivemos e também todas as tendências que nós desenvolvemos nos reinos que nos precederam. E tudo isso está aqui conosco, ouvintes, e é por isso que a visão ocultista é muito mais satisfatória, ouvintes, do que a mera visão puramente material, porque nós vemos exatamente esse processo acontecer. Do primeiro dos níveis da evolução, que é a chispa divina, a mônada, vem a emanação de Atma, Buddhi e Manas. E com a evolução forma-se então a alma humana, e periodicamente a alma humana cria novos corpos para o nosso físico, para a nossa emoção e para a nossa mente densa. E aí, ouvintes, é o campo da nossa evolução. Só nos falta, para fecharmos esse conhecimento que nós trouxemos no dia de hoje, ouvintes, comentar a respeito justamente daquelas teorias que tanto trouxeram, de certa forma, preocupação para os espiritualistas, para os religiosos principalmente, quando surgiu a figura dos cientistas e a figura de Charles Darwin, né, que nasceu em 1809 e faleceu em 1882, e com as suas pesquisas de campo ele formulou então a sua
teoria da evolução das espécies, e muitos compreendem que, ao assim formular essa teoria, teria sepultado todas as possibilidades que os religiosos tanto acalentaram, de que tanto o homem quanto os animais e tudo mais teriam sido criados por Deus, porque Darwin teria demonstrado de que, na verdade, o que acontece é que as formas estariam se aperfeiçoando, estariam evoluindo, e que as formas mais aptas tenderiam a se aperfeiçoar e vencer a chamada guerra evolutiva, se adaptando melhor. Então as espécies todas viriam se adaptando para melhor sobreviver nesse planeta, e que não haveria nada espiritual ocorrendo aí. E obviamente nós temos que compreender que os cientistas, com o seu método, não teriam porquê ou como divisar exatamente o lado espiritual das coisas, porque, como nos ensinou aí a doutrina secreta, e nós vimos aqui hoje, existe sim essa evolução puramente material, e que ela é, na verdade, a mais simples de todas a todos os níveis da evolução. E aqueles que realmente criticaram o darwinismo, né, porque faz parecer, né, coisa que Darwin jamais, né, disse, de que o homem seria originário dos macacos, dos símios. E isso, ouvintes, jamais Charles Darwin disse. Se vocês lerem as obras dele e de outros escritores, de outros biólogos, de outros que se dedicam a esse estudo, vocês vão ver que o que Darwin realmente menciona é de que ele antevê de que o homem tem um elo comum na evolução com os macacos ou com os símios. E jamais ele disse que o homem teria evoluído diretamente dos antropóides, dos macacos. E a doutrina secreta ainda vai mais longe, né? Dando uma visão que, obviamente, a nossa ciência hoje ainda não consegue captar, e que Darwin, obviamente, também não teria como registrar, mas que, na verdade, ouvintes, são os antropóides, são os macacos que provêm da humanidade. Porque, pela lógica da própria evolução, ouvintes, quanto mais unificada, quanto mais aperfeiçoada uma espécie, como é o gênero humano sobre esse planeta, isso indica uma maior antiguidade, uma precedência. Então nós vemos que há pouquíssimas diferenças entre as etnias humanas sobre esse planeta, enquanto que os antropóides, os macacos, têm uma grande diversidade de espécies sobre o planeta. E então todas as espécies que os cientistas, né, têm pesquisado, na verdade são todas originárias do ser humano. Então não há exatamente o elo perdido. E o ocultismo nos ensina, pelo estudo da doutrina secreta e de outros livros, que foi justamente a decadência da humanidade na civilização conhecida como Lemúria, aonde aconteceu o grande pecado dos lêmures, os nossos antepassados, que realmente cruzaram com os animais, gerando então uma raça, uma espécie ou as espécies dos macacos, dos chimpanzés, dos gorilas, orangotangos e micos e tantos outros segmentos
desse gênero que são os símios que estão sobre o planeta. Então, o elo perdido para a evolução dos macacos, ouvintes, é a própria humanidade. Nós é que provocamos isso, e Blavatsky, falando das chispas divinas desses seres, indica que no corpo de muitos, principalmente dos chimpanzés, existem mônadas, né, chispas divinas humanas presas àqueles corpos devido a esse pecado terrível que aconteceu. E que só quando esse planeta sofrer as suas devidas modificações e evolução, quando a vida deixar esse planeta na atual ronda, que é a quarta grande ronda, e passar para a quinta grande ronda, é que serão liberadas dos corpos dos antropóides as almas humanas que estão ali encarceradas até os dias de hoje. E isso, ouvintes, é uma coisa que a ciência vai ter que encontrar meios de poder registrar, porque tanto o ocultismo, o esoterismo e a ciência um dia terão que falar a mesma língua e terão que falar dos mesmos fatos. E ao invés de enxergar apenas a matéria, terão que reconhecer também a consciência que está por trás de tudo isso, ouvintes. E foi essa a contribuição que nós trouxemos para vocês no dia de hoje, nesse estudo de A Doutrina Secreta. Por favor, procurem justamente os pontos em A Doutrina Secreta que comentam a esse respeito, e vocês vão ver a visão mais profunda que a Doutrina Secreta traz. Nosso papel aqui é só simplesmente de instigar, de trazer o aperitivo para a verdadeira pesquisa da nossa audiência. E como sempre, ouvintes, aí pelo adiantado da hora, vamos encerrando o nosso programa Lux Esotérica de hoje, simplesmente convidando a vocês para fazermos aquela vibração final que vai nos trazer então o término das nossas atividades de estudos do dia de hoje. Convido a todos para fecharmos os nossos olhos e buscar dentro dos nossos corações a visualização da chispa divina que habita dentro do nosso ser. Aquela que é a primeira e mais importante das evoluções, que a sua luz brilhe sobre todo o nosso corpo, preencha todo o nosso ser com a sua luz. Nesse momento vamos procurar compreender, internalizar e realizar, ouvintes, o sentido das palavras desse mantra. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, que assim seja, ouvintes, que a chispa divina brilhe cada vez mais dentro do coração de todos vocês. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérica. Nos despedimos aqui com Osmar de Carvalho com um forte, um fraternal, um
caloroso abraço para toda a nossa audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Um abraço para todos vocês. Os aguardamos no nosso próximo programa. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.